Oi pessoal, esse módulo é sobre as lesões cervicais no esporte. A importância de falarmos das lesões cervicais no esporte é porque essas lesões, as catastróficas, apesar de serem raras, né? A gente vê aqui no Rugby Union, a gente tem por volta de 4 lesões cervicais catastróficas a cada 100 mil atletas hora. E no futebol americano por volta de 0,6. Então elas não são comuns, mas apesar de elas serem raras, quando elas acontecem, elas são devastadoras. Elas levam à morte ou a uma sequela permanente. Então daí vem a importância da gente saber manejar bem esses casos. Então os objetivos desse módulo são, primeiro, a gente demonstrar como é um primeiro atendimento, para que todos vocês saiam daqui do curso sabendo fazer um primeiro atendimento adequado, um primeiro atendimento que diminua a possibilidade de um desfecho devastador. Segundo, retorno ao esporte. Uma vez que aconteceu uma lesão cervical no esporte, que vocês saibam como definir se esse atleta está com um risco aumentado para retorno ao esporte, a ponto às vezes de contraindicar o retorno a esportes de contato ou de colisão, ou não, ou se esse atleta não está com risco aumentado de uma lesão catastrófica futura, no caso de um retorno ao esporte. E em terceiro, a prevenção. A gente discutir formas de prevenir com que essas lesões, em especial as catastróficas, aconteçam. Então, na primeira aula desse módulo, né, a parte 1, sobre o primeiro atendimento das lesões cervicais do esporte, a gente vai falar um pouquinho sobre como manejar quando elas acontecem. Então, quando a gente fala em primeiro atendimento, a gente tem que entender que a gente está baseando esse primeiro atendimento no PH-TLS. Por quê? Porque o PH-TLS ele dá conta dessas lesões que acontecem fora do ambiente hospitalar. Vocês vão perceber que tem algumas peculiaridades bastante importantes da gente notar nesse atendimento fora de um ambiente hospitalar. Ou seja, é diferente atender alguém fora do hospital e atender alguém com uma lesão cervical já dentro do hospital. E no PH-TLS, o A, de airway, de via aérea, ele envolve também, por se focar no trauma e estabilização cervical. Então, quando a gente fala de trauma, a gente está falando em A, de via aérea, mas não só via aérea, como também estabilização cervical. E a gente vê aqui um exemplo de como deve ser feita essa estabilização cervical. O primeiro cuidado que o socorrista tem que ter ao estabilizar a cervical do atleta, da vítima, é com a sua própria posição. Nessa posição que eu estou, por exemplo, se eu estiver estabilizando aqui a cervical e um atleta esbarrar em mim ou algum outro socorrista, é muito fácil me desequilibrar e desalinhar a cervical do atleta, podendo piorar a lesão. Então, eu tenho que encontrar uma posição em que eu esteja estável. Nessa posição eu estou estável, meu corpo está estável e eu estou apoiando também toda a minha região ulnar até o dedo mínimo para aí sim estabilizar a cervical do atleta. Cuidando sempre para não fechar o conduto auditivo, porque ele pode se incomodar com isso e tentar se livrar. Dessa forma ele consegue entender os meus comandos e eu consigo acalmar o atleta. Eventualmente, a cervical do atleta vai estar desalinhada. Nesses casos eu vou estabilizar aqui e de forma gentil eu vou alinhar essa cervical sem forçar, sem tentar vencer qualquer resistência, para aí sim comandar a cena e o restante do atendimento do atleta. Em determinadas situações, o atleta pode estar combativo, pode não estar calmo, principalmente caso houver uma concussão associada. Nessas situações você não vai tentar estabilizar, não vai tentar lutar contra ele. Você solta, deixa ele se acalmar, geralmente em poucos segundos isso acontece, e então volta a estabilizar. No caso do atleta estar em decúbito ventral ou de lado, a gente não vai conseguir, às vezes, um bom rolamento se estabilizar assim. Então a gente tem que rodar a nossa mão, pensando que quando a ajuda chegar, a gente vai estar aqui estabilizado, a gente vai ter que rodar para esse lado. Então quando os outros socorristas, ao seu comando, rodarem o atleta, aí você vai conseguir rodar sem cruzar as próprias mãos. Ainda falando sobre primeiro atendimento,
há algumas situações em que a gente precisa rolar esse atleta, né, fazer o rolamento, sendo um socorrista único. Um atleta em decúbito ventral, que esteja com uma obstrução de via aérea ou em parada respiratória, é um caso de emergência e você vai precisar rolar esse atleta para acessar a via aérea. Muitas vezes você vai ter que fazer isso como um socorrista único. Então existe uma manobra em que a gente estende um dos braços, que vai servir como apoio para a cabeça, usa a sua mão na região da nuca para também estabilizar a cervical e rola ele em bloco, podendo assim acessar a via aérea de forma segura. Outra situação em que pode ser necessário rolar um atleta com socorrista único é uma obstrução de via aérea por líquido, seja vômito ou sangue. Nesse caso, a gente pode novamente usar o braço como suporte para a cervical, usar a mão para estabilizar através da nuca e rolar ele em bloco, sempre deixando a estabilização aqui na nuca. Pode ser necessário abrir a boca, abrir a via aérea, para que o atleta consiga expelir o sangue, o vômito ou o líquido que estiver obstruindo a via aérea. No caso de uma obstrução por um protetor bucal, pela língua, palato mole, pode ser necessário abrir a via aérea também. Via de regra, a manobra que a gente faz é a elevação do mento, né, a inclinação da cabeça. Mas no caso de uma suspeita de lesão cervical, essa não é a manobra mais indicada. Então o que a gente faz é o jaw thrust, uma tração da mandíbula. A gente apoia os polegares aqui na região maxilar e com os dedos a gente faz uma pressão anteriorizando a mandíbula, abrindo assim a via aérea. Após o primeiro atendimento, a estabilização cervical, você vai pranchar esse atleta, como demonstrado no PH-TLS. E é importante a gente atentar aqui para uma coisa que às vezes é esquecida de ser ensinada, que é a ordem de fechamento das cintas estabilizadoras. Então, primeiro a cinta do tórax, que é a região de maior massa, para depois a gente estabilizar a parte da cabeça. Por quê? Porque se a gente estabiliza primeiro a cabeça e algum desequilíbrio no corpo, algum tranco, faz com que toda essa massa do corpo do atleta, do tronco, se desloque, você vai acabar fazendo uma força grande na cervical, desalinhando essa cervical, que está já erradamente estabilizada na prancha pela cabeça. Então sempre a gente primeiro estabilizar o peito, né, para depois estabilizar a cabeça. O futebol americano ele tem algumas peculiaridades, tá? Por quê? Por causa do material do atleta. Então, via de regra, a gente prefere imobilizar o atleta em prancha, estabilizar a cervical segurando o capacete e imobilizar ele em prancha com todo o equipamento, fazendo o rolamento em bloco com o equipamento todo, capacete, shoulder pads, tudo. Isso geralmente é preferível. Porém, em algumas situações pode ser necessário retirar o material, em especial o capacete. Quais são as situações mais importantes nesses casos? Primeiro, um capacete grande, em que não adianta você estabilizar o capacete, seja estabilização manual, seja na prancha, depois fazer uma estabilização do capacete, se o capacete está grande, está largo para o atleta e a cabeça lá dentro está se movimentando durante o transporte. Não adianta de nada. Então, um capacete grande para o atleta a gente precisa retirar para fazer a imobilização. E a segunda situação é acesso à via aérea. Que um atleta em que você precise ventilar ou precise fazer alguma manobra de abertura de via aérea, para você ter acesso, você vai precisar ou retirar a máscara, ou se não conseguir retirar a máscara, né, o face mask, retirar o capacete todo. Tá? Então essas são as situações principais e a gente tem aqui um vídeo demonstrando como se faz essa retirada, que é muito semelhante a qualquer outro atendimento de atleta, né? Em que então primeiro o socorrista número 1, que controla a cena sempre, né? O que está na cabeça sempre controla a cena, ele vai ali e estabiliza pelo capacete, enquanto o socorrista 2 tira os protetores maxilares, né? Aqui ele está usando um material de plástico em cunha, retira da forma que conseguir. E então ele assume essa estabilização cervical, enquanto o socorrista número 1 vai retirando o capacete com movimentos de báscula, como vocês veem no vídeo.
certo? Sempre mantendo a boa estabilização da cervical. Após a retirada do capacete, por conta dos shoulder pads, vai precisar de algum suporte para a cabeça, e então o socorrista número 1 volta a controlar a cabeça e a cervical comandando a cena. É importante que se tenham alguns materiais para retirada da máscara, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados. A gente tem alicates de corte, a gente tem chaves de fenda, desaparafusadeiras elétricas para retirar o face mask, e a gente tem aqui até um martelo de reflexos que pode ser usado para retirar as proteções de maxilar, que deixam o capacete muito justo e é preciso retirar antes de retirar o capacete com aquele movimento em basco. Então, para quem trabalha com futebol americano, existem alguns materiais a mais que é importante a gente ter, que vão desde uma toalha até as chaves de fenda. Em resumo, para essa primeira parte sobre o primeiro atendimento da lesão cervical no esporte, a gente tem que lembrar que os preceitos aqui são os do PHTLS. E no PHTLS, o A, a prioridade máxima, significa airway, né, abertura de via aérea, mas também, como se trata de trauma, estabilização cervical. Então aqui a estabilização cervical é uma prioridade máxima no atendimento de trauma no esporte, no atendimento fora do ambiente hospitalar. Na próxima aula a gente continua falando sobre o primeiro atendimento, é a parte 2 do primeiro atendimento da lesão cervical no esporte, onde a gente vai ver alguns detalhes a mais e também como a gente saber quais atletas precisam e quais não precisam de todo esse cuidado, ou seja, quais lesões cervicais são potencialmente graves, são preocupantes e quais não são. Nos vemos na próxima aula.